amigos que estão acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, claro, para nós é sempre um motivo de muita satisfação. O programa Câmara Esporte entra no ar a partir de agora. E nesta edição nós vamos falar de wrestling. Para isso, a nossa equipe está aqui no SESI. Vamos conversar com o técnico Flávio Ramos, técnico do SESI e também da seleção brasileira. Vamos conversar com o atleta Thaís Tertuliano, também de wrestling, e com o Alan Smith, de apenas 15 anos de idade. Tem vários atletas aqui no SESI de Cubatão que está se destacando nesta modalidade esportiva. E tudo isso você vai conhecer a partir de agora no programa Câmara Esporte, que entra no ar a partir de agora, falando de wrestling. E é claro, você é o nosso convidado. Pois é, gente, agora em definitivo nós estamos de volta com o programa Câmara Esporte. Como eu disse na abertura do programa, hoje nós estamos aqui no SESI e nós vamos falar desta modalidade esportiva que gradativamente, todos os dias, a gente percebe que cresce a cada dia mais. Mas quem vai falar sobre isso, dar mais detalhes e falar dos atletas e também, mais uma vez, a respeito da sua carreira e de você, dele como treinador, Flávio Ramos, eu posso dizer que é meu amigo. Muito obrigado por nos receber. A TV Câmara agradece, o telespectador também. O wrestling, nós vamos falar, mas antes de mais nada, muito obrigado por nos receber mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez estar participando do programa, mostrando um pouquinho da nossa modalidade, divulgando um pouco mais o esporte. A gente vem trabalhado aqui com bastante ênfase competitivo, com bastante ênfase da difusão do esporte, da criançada. Eu acho que é um dos nossos focos, né? Fazer com que o esporte seja grande, e nada melhor que ter ídolos, resultados, claro, para que as pessoas admirem, observem e criem interesse em praticar a modalidade. Aliás, você falou em ídolos e resultados, e nós vamos falar isso durante o programa, que resultados dos atletas aqui do SESI, do wrestling, é o que não falta. Agora, Flávio, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, o telespectador conhece você, mas fale um pouquinho do Flávio Ramos. Hoje você é técnico, mas já foi atleta. Como é que tá isso? Poxa, eu já fui atleta, já fui competidor de judô, de jiu-jitsu, de wrestling. Já participei de muitos treinamentos internacionais com a seleção brasileira de wrestling. Sim. Então foi a parte que me deu mais bagagem para que eu conseguisse estar desenvolvendo o trabalho aqui desde 2017. A gente está aqui no SESI desenvolvendo a modalidade, construindo a nossa modalidade. Sim. E fazendo com que cresça. O esporte mais antigo do mundo, que é o wrestling, juntamente com o atletismo, ele é pouco conhecido e faz parte da nossa função que esse esporte seja grande. Acho que esse é o principal. Eu disse aqui no começo, você pôde observar que gradativamente eu tenho percebido no Rio de Janeiro, em Osasco, muito forte, já estiveram aqui atletas em festival promovido pelo SESI. Enfim, gradativamente, o dia a dia, apesar de ser uma modalidade muito antiga, está crescendo absurdamente, não é? Hoje eu falo sem sombra de dúvida, o SESI é um dos maiores clubes que o Brasil tem. Sim. Na modalidade. A gente está se consolidando bem, a gente está com uma estrutura muito boa. Eu tenho outras pessoas que compõem o grupo, que me ajudam a trabalhar. Claro, também claro. De esporte. Uma equipe, né? Exatamente. Eu acho que ter um suporte faz com que a gente estruture melhor e oferte para mais pessoas. Sim. Então, quanto mais crianças a gente tem no tapete, maior a probabilidade de ter um atleta de elite. Claro, também. claro. Então a gente trabalha muito isso. E a gente vem trabalhando cada dia mais para selecionar. Nós temos uma liga interna. Sim. Nós temos uma liga interna onde funciona, onde as crianças competem, e ali a gente detecta um talento ou outro para estar compondo o time também. Enquanto o Flávio está falando a respeito do wrestling, que é essa modalidade esportiva que nós estamos abordando hoje,
vocês acompanhem aí as nossas imagens. E só avisar o telespectador que eles estão ouvindo um grito de fundo, é o treinamento dos atletas, o que é extremamente normal, né, Flávio? Exatamente. O wrestling é muito acalorado, o treino, é uma modalidade corporal, né? Um embate corporal. Claro. Então é mais aflorado o treino, vamos dizer assim. Sim. Tem mais energia, tem mais vida. Ô Flávio, há quem diga, eu já ouvi isso aqui, e até de telespectador, o seguinte: por exemplo, eu não tenho porte físico avantajado, que nem você, o meu negócio é água, né? Você sabe disso, é nadar. Mas é o seguinte, é só força física. Aonde entra a tática, a técnica para o atleta desenvolver uma boa luta? Exatamente, não é só força física, muito pelo contrário. O esporte ele é dividido em categorias, faixas etárias. Então, a força em si se ganha naturalmente. Claro. Por ser uma modalidade que depende muito do corpo, da força também, né? E não tem kimono, não tem nada. Então, automaticamente tem que ter relativamente uma resistência de força ali para poder estar desenvolvendo a modalidade. Porém, não é só isso. Tem vários outros segmentos que precisa ser desenvolvido também. Claro. Eu acho que não somente força, a pessoa tem que pensar bastante, ter o corpo desenvolvido motoramente para fluir. Ô Flávio, como é que é esse, por exemplo, numa competição, não importa se está na final ou semifinal, não importa. Como é que é pensar na hora que o atleta pega no braço do outro para dar um golpe? O que pensar? É o golpe que vai dar? Como agir? Como é que funciona isso? Eu acho que tudo isso depende muito do que se trabalha, claro. Depende muito da assimilação do atleta com o treinamento, do que ele repete várias vezes. Então se torna um pouco automático. Tu vai fazer uma ação, mesmo que tenha um oponente do outro lado e pensa por ele, mas você já vai entender para onde ele pode defender, para onde ele pode atacar. Então, a partir do momento que você trabalha no dia a dia, deixa fluir, entende mais as possibilidades variáveis que pode acontecer lá dentro. Toda modalidade esportiva do atleta, seja individual, seja no coletivo, ele tem aquela percepção, né? Eu sou mais forte aqui, a minha técnica é melhor ali, isso tudo conta, né? Exatamente, isso serve para todos os esportes, para completamente todos os esportes. Todo mundo tem pontos fortes, pontos fracos. Sim. E eu acho que aquele que entende melhor a si tem uma probabilidade de chegar um pouco mais distante, porque é mais fácil de lutar. E os treinamentos vocês continuam acompanhando aí, né, Boni? Os treinamentos dos atletas do SESI. Hoje, quantos jovens estão praticando wrestling aqui no SESI de Cubatão? Aqui na unidade do Cubatão a gente está com uma faixa de 200 jovens, né, praticando. Desses 200, a gente tem um grupo de 46 competidores. Em 63 anos não tem ninguém, né? Em 63 anos não tem ninguém. Ainda não. Mas temos essa possibilidade também, porque eu acho que isso também faz parte do desenvolvimento. Claro. Porque um pai, um avô, um tio vai trazer o seu sobrinho, seu filho, para poder praticar o wrestling. E a partir do momento que as pessoas conhecem, automaticamente a chance de multiplicar é maior. E o legal disso tudo é que mais uma vez, é um projeto do SESI. Eu sempre disse e volto a dizer que é um clube fantástico, uma instituição maravilhosa. Do lado de lá, nós estamos vendo o jogo do campo do Jabaquara Atlético Clube, campo do SESI, onde o Jabaquara Atlético Clube está jogando futebol ali, tem uma parceria aí também com o SESI para formar garotos. Quantos jovens estão envolvidos neste trabalho do wrestling, do futebol? Isso é extremamente legal. As crianças não estão na rua, os jovens não estão na rua. Isso é fantástico, né? Olha, eu desconheço, falo de coração, eu desconheço uma outra entidade que trabalhe desta forma. Sim. Aqui é gratuito, nós temos wrestling, temos natação, nós temos futebol, nós temos basquete, nós temos karatê, nós temos N modalidades. O SESI desenvolve muito bem o esporte. Sim. E de verdade, assim, eu já viajei para muitos lugares no mundo e nunca vi uma base sendo feita desta forma, com essa amplitude, sabe? Atletas do Rio de Janeiro
e atletas do SESI de Osasco estiveram aqui recentemente num festival realizado pelo SESI, e na entrevista todos eles disseram que o SESI de Cubatão é extremamente forte e organizado. Isso é muito bom, né? Rio de Janeiro e Osasco são fortes também, né, Flávio? Sim, exatamente. E assim, a gente não tem, nessa parte nós não temos o ego inflado, sabe? Quando você tende a trazer as pessoas para junto de você, você consegue andar um pouco mais rápido. Então a gente trabalha com os nossos adversários, vêm até a nossa casa treinar com a gente. Legal, isso é bacana. São super pessoas incríveis, sabe? São amigos mesmo e entendem que a gente tem que se unir para poder prosperar. E atletas aqui do Wesley no SESI, sob o seu comando, vários deles se destacando, não é? Bom, nós temos, hoje, nós conseguimos chegar em todos os campeonatos pan-americanos, a gente classifica para todos, a gente tem o Sub-15 que vai viajar agora, nós temos atletas, o Sub-17, o Sub-20, o Sub-23 nós já viajamos. Esse final de semana nós temos atleta no México que vai competir na sexta-feira. E em todos eles nós temos no mínimo um representante. Então nós conseguimos atingir todas as esferas. Hoje o Flávio Ramos é o técnico de wrestling do SESI. Seleção brasileira também, né? Como é que tá isso? Seleção brasileira de base, eu faço parte também. Como nós temos um bom número de atletas na seleção, automaticamente eu sou um dos treinadores convocados para estar indo com eles para as competições. Eu sei, quem te conhece pessoalmente, como eu conheço a Independente do lado profissional, jornalístico, e você como atleta e professor, você é um cara extremamente humilde, você passa isso para os seus atletas, mas é legal, né? Técnico da seleção brasileira, é o resultado do trabalho bem feito, né, Flávio? Exatamente, a gente tem trabalhado com bastante seriedade aqui. O fato de ser uma pessoa humilde, tranquila, não quer dizer que eles não tenham que entender que ter um trabalho, uma disciplina muito grande. Claro. O resultado em si é só para quem está disposto a pagar o preço. E a cobrança vem de você para cima deles, né? E a partir do momento que as pessoas entendem isso, começa a fluir um pouco melhor. E aí o resultado vem. O resultado é consequência de trabalho. Agora, Flávio, tem uma idade para começar a praticar o wrestling? Aqui no SESI nós começamos a partir dos 6 anos de idade. 6 anos? A partir dos 6 anos já tem criança praticando aí. Eu tenho o professor Marcos para me auxiliar também e dar aula para as crianças. E aí a gente vai montando o nosso grupo. É uma equipe por trás disso, né? Você tem toda uma estrutura, né? Não, ninguém cresce sozinho. É necessário ter um corpo, ter pessoas com o mesmo propósito para poder alavancar. E tem atletas aí, bom, agora quem vai dar, não uma de apresentador, mas os próximos convidados, é claro, né? Será por conta do Flávio, ele que vai indicar os próximos convidados que vão conversar conosco ainda neste programa. Tem pessoas aí que... atletas, pessoas importantes aqui nesse bolo, e eu acredito que são pessoas com potencial, que têm competições duras e importantes pela frente esse ano ainda, e eu acredito muito que vai ser aí o início, né, de um atleta profissional promissor. Agora, gente, mais uma vez, eu vou terminar o primeiro bloco, mais uma vez eu vou dizer para vocês, telespectador, não se assustem com esses gritos que faz parte, né, Flávio? Isso, quando vai dar um golpe, que solta aquele grito, ajuda, desabafa? Ajuda. Como é que funciona isso? Ajuda muito, você até mesmo... Adrenalina para extravasar, para você soltar um sentimento ali de força, de raiva, às vezes não é raiva do oponente. Sim, não, claro. Essa gana de competir e o grito em si ajuda. Agora, é legal disso tudo que o Flávio está falando, quando nós estivemos aqui no festival, e em outras competições também, o legal disso tudo é que ali a raiva, entre aspas, do bom sentido, a força derruba daqui, derruba dali, acabou, há um cumprimento, há uma disciplina perfeita, né? Exatamente, esse é o propósito de tudo, né? Claro. Um vai sair vencedor, mas não quer dizer que ninguém é inimigo de ninguém, muito pelo contrário, está todo mundo em busca do seu espaço e faz parte do processo. Dá uma olhada aqui, ó, no bom sentido. Não sou inimigo dele, sou amigo. Flávio,
Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Muito obrigado. Os próximos convidados será indicação sua para o programa. O Flávio Ramos é técnico do SESI, da Seleção Brasileira de Wrestling. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos com o segundo bloco, trazendo a palavra de alguns atletas de wrestling aqui no SESI. Enquanto isso, vocês continuem com as nossas imagens. Bom intervalo e já volto. Até já! Legal, gente, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte e hoje nós estamos aqui no SESI de Cubatão e estamos falando desta modalidade esportiva que os senhores estão acompanhando, do wrestling. Disse no primeiro bloco, volto a repetir, uma modalidade esportiva que gradativamente, todos os dias, está crescendo. Está aí o resultado dos atletas do SESI. Flávio Ramos, o técnico, conversou conosco no primeiro bloco, técnico do SESI, técnico da Seleção Brasileira, formando campeões aqui no SESI desta modalidade esportiva. E agora nós estamos recebendo aqui para conversar conosco e, consequentemente, com vocês, a atleta Thaís Tertuliano, de 21 anos de idade. Thaís, muito obrigado. Parou o treinamento lá, né? Suada, está correndo para nos atender. Obrigado, viu? Há quanto tempo você pratica a modalidade esportiva? Eu pratico wrestling há 9 anos e no SESI eu estou há 2. 2 anos aqui no SESI. Como é que você teve? Você se espelhou em alguém, viu algum amigo, alguém da família para ir para essa modalidade? Na verdade, eu entrei caí de paraquedas, literalmente no wrestling. Eu não tinha não fazia nem ideia do que era o wrestling. Eu fui convidada por um amigo nos jogos escolares, eu estava participando de outra modalidade, que era do atletismo, e aí eu vi a galera falou bem assim, vem pra luta, você tem porte. Aí eu falei, por que não tentar, né? Sim, aí foi. Aí eu fui, acabei me apaixonando pelo wrestling, e aí são 9 anos. E como é que foi essa, entre aspas, a experiência de brincadeira, para ver como é que funcionava? Como é que foi essa primeira experiência? Foi incrível, porque menos de um mês de treino eu fui vice-campeã dos Jogos Escolares. Aí eu pensei assim, poxa, por que não investir? Isso foi aonde, essa competição? Aqui mesmo? Não. Essa competição que eu fiquei em segundo lugar, se eu não me engano, ela aconteceu em Blumenau, Santa Catarina. Santa Catarina. Aí você foi por conta própria? Porque você não tinha ninguém lá, não tinha clube. O Estado tá, o Estado pagou. Agora me diz uma coisa, como é que foi essa primeira competição lá? O que serviu de experiência para você, a primeira? Aí você desinvestou, né? No bom sentido. Não, agora vai. Eu fiz sem saber de nada. Eu basicamente não sabia de nada, não sabia o que significava o wrestling, não sabia de nada. Mas com um pouco que um treinador que eu não conhecia muito bem me ensinou, eu consegui desenvolver e dentre mais de 20 meninas na competição eu consegui ser vice-campeã. E hoje você tem uma categoria? Qual é a categoria? Hoje eu luto até 68 quilos. Até 68. O seu peso é? 68. Quando você vai participar de uma competição, tem a chamada pesagem aí também, não tem? Se você tiver com 70, por exemplo, naquela categoria você já não pode. Não. É desclassificada na hora. Sim, tem que estar com 68 quilos ou menos. E você já participou de outras competições, sem ser essa aí, né? Sim, eu já fui 3 Lembra de cabeça? Sim, já fui 3 vezes para o Campeonato Pan-Americano. 2 deles eu medalhei bronze. Tá. Já fui para brasileiro, já fui campeã brasileira, sub-20, sub-23 e sênior. Atualmente fui classificada para os Jogos Pan-Americanos, que vai acontecer no Paraguai, no mês 8. E é isso, eu venho com uma sequência de vitórias muito boa. Agora, esse Pan-Americano que irá acontecer no Paraguai em agosto, né? Focada somente nisso agora, diariamente? Como é que tá isso? Eu tô com muita expectativa, na verdade se chama Jogos Pan. Eu fui pro Pan-Americano e me classifiquei pro Jogos Pan. Tá. Tô com expectativa muito alta, eu só penso nisso. Na verdade, o wrestling pra mim é um sonho, eu tô vivendo um sonho. Ô Thaís, eu já perguntei isso para outros atletas e eu fui repórter esportivo durante 15 anos e eu sei que isso acontece. Antes do jogo começar, dá aquele frio na barriga, uma semana antes. Isso já está acontecendo com você 2 meses antes da competição? Não, eu tô
bem tranquila, porque são meninas que eu já lutei com elas, então tô bem tranquila. Tô treinando pra não errar como eu errei no Pan-Americano. Tô treinando mais, tô mais focada e meu único objetivo é ser campeã dos Jogos Pan. O que você espera encontrar lá, por exemplo? Se você tem de cabeça, daqui para lá ainda pode surgir mais alguma adversária que você acha, não, isso aí tem que tomar o máximo de cuidado. Já tem? Acho que todos os adversários a gente não pode subestimar, a gente tem que estar sempre com o pé atrás com todas, mas sempre trabalhando mais para, se tiver alguma coisa, a gente tá pronta para lidar com aquela situação. Você está treinando todos os dias? Sim. Quantas horas por dia? Geralmente eu faço 3 treinos por dia. É um de manhã, começa às 7, termina às 9, aí faço um de 10 às meio-dia e faço treino físico de 2 às 3, às 4, depende. E como é que funciona a tua alimentação, por exemplo? Os Jogos Pan... Tá, me dá vontade de comer tudo? Eu vou comer tudo ou não? Não pode ser assim, tem que ter a rédea. Eu tenho nutricionista e ela me orienta muito bem, pra mim não estar acima da categoria. E aquele moço que eu conversei com ele no primeiro bloco ali, o Flávio Ramos, como é que ele é? Cara, pega no pé, corrige, senhora, entre aspas, no bom sentido, enche o saco. É muito importante, eu acho que quando o treinador pega muito no seu pé, porque ele liga, ele acredita Claro, em você, claro. ele tá sempre ali. E o professor essa pessoa, ele tá sempre ali com você, sempre te orientando, sempre buscando o seu melhor. Se a gente erra, ele tá ali pra brigar, tá ali pra corrigir. É isso aí. Mas também quando você tá triste, ele tá ali pra te incentivar, pra te elevar. O professor, ele é, como eu posso falar, é como se fosse um pai. Por isso que é um bom técnico do SESI e da seleção brasileira, né? Sim, ele tá sempre com a gente. Bom, repita aí pro telespectador. Próxima competição extremamente importante, quando é? No final de agosto, a gente vai estar competindo os Jogos Pan, que vai acontecer no Paraguai. Boa sorte para você. Muito obrigada. Thaís Tertuliano também foi a nossa convidada. Continue com as imagens, daqui a pouquinho eu retorno. Até já. Legal, gente, o programa Câmara Esporte está se encerrando, mas antes disso eu vou conversar com este jovem de 15 anos de idade, Alan Smith, 1,85 m de altura, também atleta de wrestling, parou o treinamento lá para vir atender a gente, para conversar com você. Tudo bem, Alan? Tudo certo. Tá cansado ou não? Tranquilo. Tá tranquilo? Tava treinando? Certo. Acostumado já. Já quanto tempo já, Alan, você tá nessa modalidade? Eu comecei em 2023, agora faço 2 anos já na modalidade, muito forte, muito forte. Vai crescer mais aí? Tá com 1,85 m. Mais de 85. Vai crescer mais ainda ou não? Tomara que cresça, ficar mais forte. Deixa eu te falar, essa altura no wrestling também tem alguma coisa a ver? Que se você pegar alguém menor ou um pouco mais alto, como é que é isso? A altura pode interferir muito também, porque geralmente quando a gente pega pessoas mais baixas, elas conseguem chegar mais conseguem movimentar mais, trabalhar para chegar nos ataques da gente. Isso dificulta. Mas quando a gente pega alguém maior, assim, ou da mesma altura, que aí fica uma luta pau a pau, é muito bom. Esse ataque que você está falando, ou seja, talvez na linha de cintura, Isso, como é que é isso? Aqui geralmente é nas pernas, né? Porque Nas a pernas. pessoa baixinha consegue ter mais flexibilidade, mais velocidade para poder chegar na E a mesma pergunta que eu fiz para a Thaís, eu faço para você. Você se espelhou alguém? Você viu essa modalidade em algum clube? Como é que foi isso? Eu era do jiu-jitsu. Meu professor convidou a gente para vir fazer uma aula aqui. Aí eu fiz, gostei e o professor Marcos Júnior me convidou para poder treinar aqui com eles. E aí, quando eu entrei, eu me inspirava muito nele, porque eu via que ele era uma pessoa forte, rápida e muito boa. Eu sempre me inspirando nele, até hoje. E você já participou de algumas competições? Já participei do Pan-Americano no passado, na Copa Pet Show também, lá na Guatemala e em El Salvador. Adversários difíceis? Muito difíceis. Eu lutei contra o México, contra o Porto Rico, contra o Chile e contra os Estados Unidos. E agora, as próximas competições já tem em mente? Já, eu fui campeão brasileiro agora, e aí eu vou pro Pan-Americano Sub-17, tive a oportunidade e a gente está trabalhando muito forte para que dê tudo certo para poder chegar no Mundial Sub-17. O brasileiro é na Grécia, e quando vai ser? Vai ser no mês 7.
Bem 7. Agora, então já está recente. Tá recente. Tem treinado diariamente quantas horas por dia? Todos os dias, 3 horinhas, ainda chegar em casa, comer alguma coisa e voltar a treinar de novo. E essa alimentação, como disse a Thaís, tem nutricionista, tudo balanceado. Certinho, nutricionista, a gente passa a dieta pra gente, a gente segue regradamente para poder ter os melhores resultados. Ô, Alain, me diz uma coisa, mundialmente falando, existe alguma nacionalidade hoje que se destaca no wrestling? Porque eu sei que o Brasil é forte, né? Existe alguma nacionalidade que se destaque? O pessoal que se destaca muito é os Estados Unidos, quando eles vão assim, eles geralmente passam o carro em todo mundo e conseguem todos os resultados praticamente. Passou o carro porque não pegaram você ainda, né? Porque não me pegaram ainda. Chegar lá. Querido, é o seguinte, boa sorte para você, sucesso, que Deus lhe abençoe sempre e que você... Mas não cresce muito não, rapaz, então daqui a pouco como é que vai fazer? Tem mais sapatos também, não tem mais altura para você? Valeu, Muito parabéns, parabéns. Ó, atleta Alain Smith, também aqui do SESI de Cubatão, 1,85 m, apenas 15 anos de idade, produtivamente falando, um belo atleta. Vamos fazer o seguinte? Encerrou o programa, uma pena, mas eu espero que você tenha gostado. Hoje aqui no SESI nós falamos de wrestling, falamos com Flávio Ramos, que é o técnico do SESI e também da seleção brasileira, Thaís Tertuliano, atleta, e também com Alain Smith. Quer mais alguma coisinha? Fala... Fecha a mão, fechou aí. Rapaz, que é isso? Só para encerrar com você, o apoio da família é importante, né? Muito importante, sempre estar ali, a sua família mantendo contato com você, sempre te mandando palavras de apoio, é muito forte isso. Motiva muito também a gente a continuar, dar mais uma força na luta. Boa sorte para você. Muito obrigado. Gente, ponto final em mais uma edição do programa Câmara Esporte. Repito, hoje nós falamos de wrestling aqui no SESI. A você em casa que nos acompanha, os nossos sinceros agradecimentos. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão. Valeu, gente. Um abraço a todos. Viva o wrestling. Valeu. Tchau, gente.